Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Você sintonizado na Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre os pecados capitais, assunto para o qual já dedicamos mais de 20 programas. Recordemos os 7 pecados capitais: soberba ou orgulho, avareza ou cobiça, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Terminamos hoje a nossa catequese sobre o pecado capital da preguiça, remédio contra a preguiça. Já vimos no programa anterior e hoje retomamos o assunto do programa anterior. Como combater e vencer a assídia ou preguiça na nossa vida, de sorte que não venhamos a ser condenados, antes venhamos a merecer a recompensa do céu. Em Mateus capítulo 25, de 14 a 18, a parábola dos talentos, nós temos uma clara orientação, um rico ensinamento de Jesus sobre esse remédio, como se combate a preguiça ou a assídia, que é a inércia com relação ao movimento em prol do nosso crescimento pessoal. Vejamos o que diz Jesus. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Sabemos a continuação da parábola. O Senhor chama os 3 para prestar contas. Os 2 primeiros apresentam o dobro daquilo que receberam e recebem a recompensa. Se vocês foram fiéis no pouco, vão ser fiéis no muito. Entrem no repouso do seu Senhor. Mas o terceiro, que recebeu 1 talento, cavou a terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse foi advertido e punido. Multiplicar os talentos. Jamais se conformar com aquilo que Deus nos deu. É um presente de Deus, sem dúvida alguma, mas um presente para ser multiplicado. Um presente para ser aperfeiçoado. E isso se aplica não apenas aos nossos bens materiais, ao nosso patrimônio, à nossa profissão, mas também aos dons espirituais que Deus nos concedeu. Deus nos concedeu a fé pode crescer. Deus nos concedeu a esperança, que pode crescer. A caridade, que também cresce. Os dons do Espírito Santo, todos eles, os carismas do Santo Espírito, todos eles, os talentos que Deus nos concedeu, todos eles. O preguiçoso, o afetado pela assídia, é aquele que se conforma com aquilo que Deus lhe deu e nada faz para aprimorar, para aperfeiçoar, para desenvolver os dons que Deus lhe concedeu. A continuação dessa parábola, o arremate dessa parábola, é ao mesmo tempo um conforto para aqueles que não se conformam com o que Deus lhe deu e multiplicam esses dons e aperfeiçoam esses talentos em prol de sua salvação e da salvação dos outros. Mas também é uma severa advertência para os preguiçosos, para os conformados com o seu status, com a sua condição. Podem crescer e não querem, podem produzir mais e não fazem. Acomodaram-se, relaxaram completamente, vão para o fogo do inferno. Esse é o arremate dessa parábola. Preguiça, portanto, assídia, portanto, se combate com uma dura labuta em se colocar diante de Deus para crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.